Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno Martinelli. Eu vou acompanhar vocês nas matérias de Direito Penal, parte geral. Pretendo ter alguma participação na parte especial. Pretendo dar algumas aulas de segunda fase e, eventualmente, alguma incursão na criminologia. Esse curso, eu participei dele ano passado e eu tive uma experiência fantástica. Eu pude contribuir com alguma coisa que a gente estuda, né, e com alguma vivência na área criminal, mas também aprendi demais. E criei grandes amigos, né? Então a Cris, a Francisca e o pessoal do ano passado, assim, foram pessoas com quem a gente teve um contato muito grande, e eu acho muito bom essa proximidade para a gente tirar as dúvidas, para a gente compartilhar as nossas dúvidas, nossas angústias, os nossos dilemas. É importante, acho que a aula vai tentar abranger todas essas dimensões. O nosso curso tem um caráter bastante crítico. Vocês vão ter aula de criminologia, Maurício Dieter, Bruno Chimizo, com Vinícius, e eu acho que vocês vão entender com o tempo qual é a proposta da Defensoria Pública, que é de fato fazer uma análise crítica acerca dos processos de criminalização. Do ponto de vista penal, é justamente esse. A gente estuda a dogmática penal como uma forma de resistência contra a violência de Estado, contra uma resistência contra todo tipo de autoritarismo, contra o avanço do poder punitivo, que tende sempre a tentar se instalar e a roer com as barreiras do Estado democrático. E eu acho que isso vai ser bastante interessante. A gente vai tentar realmente abarcar de uma maneira bastante profunda a matéria. Vocês vão ver que a gente vai ter uma incursão bastante profunda. Eu peço para que eu vou tentar deixar o material mais completo possível, mas na medida do possível eu pedir para que vocês façam essa complementação, e eu estou aberto a sugestões. Sempre que vocês entenderem alguma notícia interessante, vocês vão ver que o caderno, podem me mandar e-mails, né? Depois eu vou deixar meu e-mail aqui, Facebook, vocês podem adicionar, só me falam que é vocês, né? E aí eu vou deixar meu e-mail aqui no final do caderno, e mandem com dúvidas, com tudo, que a gente vai estar sempre aí para tentar responder, né? Bom, a gente vai tratar hoje da eficácia da lei penal no tempo, certo? E aí, como introdução, a gente tem sempre que pensar num determinado princípio, que é o princípio do tempus regit actum, ou seja, a lei que rege o fato é a lei vigente à época do fato. Então, ocorreu um determinado fato jurídico, né, fato qualificado como jurídico, a norma vigente à época da sua ocorrência incide e produz efeitos no mundo do direito. Isso é uma noção de teoria geral do direito, mas também aqui do direito penal. E por conta do princípio da legalidade, a gente sempre soube que, no caso da aplicação da lei penal, a gente precisa ter sempre uma lei prévia, produzida pelo Poder Legislativo, e, portanto, quando a gente fala de lei, a gente fala de toda medida capaz de inovar na ordem jurídica, mas que também passa pela decisão popular. Por quê? Porque a medida provisória, a gente fala que ela tem força de lei. O que significa ter força de lei? É a capacidade de inovar na ordem jurídica, criando direitos e obrigações. Porque um ato administrativo, a rigor, por si só, ele não teria essa capacidade, porque ele decorre da aplicação da própria lei. Ok, que tudo bem, eles dizem assim, um ato administrativo é dotado do chamado poder extroverso, que é aquela capacidade de influir na esfera jurídica de terceiros, o que os atos da vida civil não têm. Os atos da vida civil, por conta de um princípio chamado da incolumidade das esferas jurídicas, diz que eu não posso ser afetado por uma decisão de terceiros se não houver o meu consentimento. Ou seja, é a voluntariedade dos negócios jurídicos, é aquela adesão espontânea a um determinado contrato, a uma determinada manifestação de vontade. Então, no âmbito civil, as pessoas só podem se obrigar por ação delas próprias, né, assim, no âmbito dos contratos. No direito administrativo, o poder extroverso, ou seja, o poder de impor obrigações aos outros sem o seu consentimento, decorre da aplicação da lei, certo? Mas é uma aplicação da lei que gera concretamente deveres para uma pessoa. Quando o guarda dá uma ordem de parada para uma pessoa e essa pessoa tem um dever concreto de parar
em razão de uma ordem do guarda, o guarda está dando cumprimento a uma lei que lhe autoriza a fazer isso discricionariamente em certas condições. Então, ele está, através de uma manifestação de vontade sua, ele está concretizando um poder a ele dado, e esse poder tem a capacidade de inferir na esfera jurídica de terceiro. Mas, quando nós estamos falando assim, do ato que de fato cria deveres e obrigações gerais e abstratos, e aí talvez a diferença que ficou faltando, né? Porque o poder extroverso é um poder concreto, ele é um ato administrativo concreto. Os regulamentos, vejam, os regulamentos no direito administrativo, eles que disciplinam, né, uma determinada matéria, né, no âmbito da administração pública, são aplicações de uma lei geral que também dá autorização nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu tenho uma lei em sentido estrito, essa lei inova na ordem jurídica, criando direitos e obrigações. Quando eu tenho uma medida provisória, ela também faz isso, inova na ordem jurídica, criando direitos e obrigações. Por isso ela tem força de lei. Todavia, uma medida provisória não decorre do poder popular, ou seja, da casa legislativa, a casa que tem representantes eleitos, cuja função primordial é a elaboração das leis. E no direito penal, em matéria penal, isso é necessário. E eu digo que isso é necessário, por quê? Porque direito penal é uma matéria inerentemente decorrente da soberania popular. E aí vocês me perguntam, e aí tem aquele princípio chamado, né, lex populi. No que esse princípio é aplicável? Pense o seguinte: imagina que o Brasil ratifica um tratado internacional que criminaliza determinada conduta, digamos, diz assim, olha, organização criminosa no âmbito desse tratado tem essa conceituação e é essa conceituação que deve vigorar na legislação interna. Imagina que o Brasil adere a esse tratado. E imagina que na lei de lavagem de capitais, você tem a lei de lavagem de capitais, ela sempre é uma forma de você ocultar, digamos, tornar aparentemente lícito um dinheiro que tem uma origem ilícita. E vários crimes são os crimes cujo proveito dá o caráter de ilicitude ao crime. Então pensa, tráfico de drogas, crimes de corrupção, crimes até de organização criminosa, tal, são os crimes cujo proveito é um dinheiro ilícito, que eu tento, através de um expediente, eles chamam assim de lavar, né? Tem 3 etapas, mas eu tento pulverizar isso em diversas contas, e depois eu introjeto na economia dando uma nova causa aparentemente lícita, mas na verdade é uma causa de fachada. Então, por exemplo, eu sonego milhões, eu pego esse dinheiro, distribuo em diversas contas, aí eu crio uma empresa, supostamente uma doceria, e digo que essa doceria, na verdade, está dando de lucro 1 milhão por mês, quando na verdade nem em atividade ela está. Só que eu registro nos registros contábeis que ela está dando 1 milhão de lucro, deposito na conta o lucro que ela está dando. Então, se o banco me perguntar qual é a origem desse dinheiro, eu digo, minha doceria, o lucro dos meus doces. Só que você nem doce produz, né? Então, assim, você dá aparência de licitude para o sistema financeiro daquilo que é ilícito. E aí você tem o crime de lavagem. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu não sei se vocês se lembram que a Bispa Sônia e o apóstolo Estevão foram pegos, né, tentando essa evasão de divisas para os Estados Unidos. Tinha até dinheiro dentro da Bíblia. E eles foram acusados do crime de lavagem. Só que lavagem pressupunha um crime anterior, crime de organização criminosa. O problema é que o Brasil não tipificava nenhum crime de organização criminosa. Mas o que argumentava o Ministério Público? Que o Brasil aderiu à Convenção de Palermo e nesta convenção, que tenta combater o crime organizado, tem a previsão lá do conceito de que seria organização criminosa, né? E isso poderia, embora não tivesse uma combinação mais penal, isso seria o conceito. Qual foi um dos argumentos do Supremo? Que tratado internacional não pode criar tipo penal. Por quê? Porque é o seguinte, o tratado internacional, o Brasil vai lá, o presidente, o ministro das Relações Exteriores, ele assina no âmbito internacional, aí ele leva
aí, com essa assinatura, isso não é ratificação ainda, isso é só um compromisso de boa-fé de tentar internalizar aquele tratado. Manda o texto para o Congresso. O que o Congresso faz? Obedece o processo legislativo? Não. Reúnem, as duas casas se reúnem e elas aprovam ou rejeitam, assim, reúne Senado e Câmara sob a presidência do presidente do Senado. É assim, por maioria absoluta. Rejeita ou aprova o texto? Rejeita ou aprova o texto. Ah, mas eu queria mudar aquele trechinho do tratado. Não, não pode, meu amigo. É inteiro, ou você compra tudo, ou você rejeita, exceto se o próprio tratado prevê que você pode fazer uma denúncia por partes, alguma coisa assim. Mas ou aceita tudo, ou para. O Brasil, e aí o que acontece? Aí depois, se você aceita, não está ratificado ainda. Precisa do decreto presidencial de ratificação e publicação e tudo mais. Mas pensem, o Brasil aderiu à Convenção de Palermo. Só que o que o Supremo entendeu? Aderir à convenção, e ainda que a convenção tivesse estabelecido um tipo penal, porque ali era só um conceito de violência criminosa, não pode, viola a soberania do país. Porque e se eu quisesse alterar a pena? E se eu quisesse inserir uma causa de aumento? E se eu quisesse inserir uma delação premiada? E se eu quisesse dar um tratamento mais brando àqueles que não têm um domínio efetivo? Pô, você tira a soberania total do país. Certo? Portanto, e só para fazer a introdução, de que quando eu falo de lei penal, eu estou falando de um ato legislativo que percorreu todo um processo de discussão legislativa, que respeitou todo aquele trâmite, a partir do qual eu poderia alterar o texto de alíneas, de parágrafos, de artigos, ou seja, a própria soberania do país te dá esse poder, e que tem a capacidade de inovar na ordem jurídica, certo? Então, é vedada medida provisória em matéria penal e tratados internacionais não poderiam criminalizar condutas por violação ao princípio do lex populi, certo? E você tem uma lei prévia... Oi? É só uma pergunta, porque acho que na outra semana que o senhor disse que tratado é supralegado. Sim. Tratados de direitos humanos. Direitos humanos. Isso. Tratados de direitos humanos. Bom, e aí o que acontece? Você tem que ter, por conta, então, do princípio da legalidade, uma lei penal prévia, e aí é lei mesmo, produzida mediante processo legislativo, para você ter uma criminalização. E é ela que se aplica, em regra, a incidência do fato. Beleza. Mas eu queria dizer para vocês que, às vezes, a lei tem uma capacidade de se movimentar no tempo. E essa movimentação no tempo dá-se o nome de extra-atividade. Então, a extra-atividade é a capacidade da lei de movimentar-se no tempo para produzir os seus efeitos de acordo com a legislação mais benéfica. Então, o que vocês precisam ter em mente é que sempre a lei benéfica deverá ser aquela que incide no caso concreto, certo? Então, antes, qual seria o fundamento disso, gente? Primeiro eu queria falar da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso está como uma garantia fundamental do acusado. E eu vou explicar o porquê, a razão sociológica desse dispositivo. Mas também você tem no artigo 2º do Código Penal: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. E no parágrafo único, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, certo? Então, você tem artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, em termos de garantias fundamentais. Você tem o artigo 2º do Código Penal, e você tem esse mesmo dispositivo em tratados internacionais de direitos humanos, quer na Convenção Americana de Direitos Humanos, quer no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Isso é um adendo que eu precisava colocar aqui no material, mas, se eu não me engano, na Convenção Americana é o artigo 9º, que eu me recordo, que tem dispositivo com essa semelhança. Mas, Bruno, por que disso? Por que sempre a lei benéfica vai favorecer? Gente, já é uma questão bastante lógica, certo? Pensa o seguinte, não era Von List que dizia que o Código Penal é a quarta magna do delinquente, né? Afirmação super preconceituosa dessa, delinquente. Mas
O Código Penal, sendo a carta magna do delinquente, digamos, é o cardápio a partir do qual o sujeito olha, né, segundo von List, olha, verifica quais são as condutas criminalizadas e quais são as sanções, certo? Ou seja, a partir da sanção para aquela conduta, você percebe o grau de reprovação em tese que a sociedade tem em relação àquilo. Em tese, vocês vão descobrir muita coisa nas aulas de criminologia, mas a rigor o sujeito diz, bom, eu sei que hoje a prática do tráfico de drogas tem uma pena de 5 a 15 anos e 500 anos de multa, certo? No caso de pessoas primárias, pode haver uma redução de 1/6 a 2/3, se ele for primário, não tiver bons antecedentes, não integrar organizações criminosas e não se dedicar a atividades criminosas. Você tem tudo lá estabelecido. Hoje é o desvalor que a sociedade tem em relação a essa determinada conduta. Perfeito. Pensa que eu sou criminalizado hoje e eu recebo uma pena de 5 anos. E daqui a 5 anos, passa uma lei, a partir das pautas anticriminalização, de que o tráfico vai ter uma pena de 1 ano só. Vamos parar com esse negócio, porque, na verdade, a lei de drogas não tutela nenhum bem jurídico relevante de terceiros, que toda lesão que passa por uma adesão de vontade da vítima, na verdade, não é uma lesão a direito de terceiros, não respeita o princípio da ofensividade. Vamos dizer que, então, vamos abrandar para 1 ano e daqui a tanto tempo vamos extinguir porque nós vamos legalizar a droga. Faz sentido aquelas pessoas que foram condenadas a 5 anos permanecerem presas, tendo que cumprir 5 anos, enquanto todas as outras que hoje forem criminalizadas vão cumprir 1 ano só e posteriormente, quando for legalizado? Não faz o menor sentido. Então, existe um desvalor aí. E aí o que acontece? Você tem uma lei nova que de alguma forma beneficia o agente e, portanto, haverá uma retroatividade da lei mais benéfica. Então, a retroatividade da lei mais benéfica é uma das formas de extratividade. Se eu conceituei a extratividade como essa capacidade de, digamos, esse mover-se da lei penal no tempo para, de alguma forma, favorecer a gente, você tem uma lei posterior, mais favorável a gente, que incide sobre os fatos ocorridos no passado e, portanto, ela retroage de forma benéfica. Isso está previsto na Constituição, isso está previsto no próprio Código Penal e isso está previsto nos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, ou seja, Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Importante dar uma lida nesses dois. Perfeito. Agora, você tem, às vezes, a lei se recrudesce. Determinadas leis se recrudescem. Aliás, própria lei de drogas. Antes, a pena mínima para o tráfico era 3 anos. Agora virou 5. Então, imagina um indivíduo que foi penalizado, criminalizado nessa época em que a pena mínima era 3 anos. Se a gente pegasse essa máxima do von List, que dizia, bom, Código Penal, a carta magna do delinquente, ele lá, traficar 3 anos? Bom, é 3 anos. 3 não é 5, não é 10, não é 12, é 3. Então eu estou com a expectativa de tomar 3 anos. Até 3 eu corro o risco, 5 talvez eu já não corresse. Pensando nesse raciocínio bastante abstrato do von List. Então, se eu sou criminalizado com 3 anos, e eventualmente a lei se recrudesce, o que nós temos? Nós temos uma lei mais gravosa, que portanto não pode retroagir. Por quê? Porque não compõe as expectativas legítimas do agente ao agir. Se a gente considerar que a gente tem que levar em consideração a consciência da ilicitude no momento da ação, a consciência da ilicitude do agente no momento da ação, era que aquela conduta era penalizada com uma pena de 3 anos e não de 5. E eu não posso ficar refém do futuro, porque criminalizar o futuro, exceto em Minority Report ou na política criminal atuarial, cuja aula nós vamos ter também em criminologia. Agora, então, que fique claro, nós temos 2 tipos de extratividade, considerada essa capacidade da norma de movimentar-se no tempo. A retroatividade, que é a aplicação de lei posterior mais benéfica, e a ultratividade, que é a produção de efeitos no futuro de lei aplicada no passado, que incidiu no passado,
mas que deixou de vigorar, ou pelo menos vigorar naqueles termos, certo? Uma coisa que é interessante, gente, acerca disso, é que, no caso específico da lei de drogas, vejam, nós vamos ver uma súmula mais pra frente, até vou falar o número aqui que eu esqueci ela de cabeça, está no material. Mas pensem o seguinte, ocorreu muito isso na lei de drogas. O que acontecia? Pensa num sujeito que era primário, que tinha bons antecedentes, que não se dedicava a atividades criminosas, que não pertencia a organizações criminosas, certo? Você tem ele tinha esses 4 requisitos na lei antiga. Só que na lei antiga era tráfico de drogas e ponto. Você não tinha esta causa de diminuição que veio com a nova lei de drogas, que é a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da nova lei de drogas. Você não tinha essa causa de diminuição antes. Então pensa. Antigamente você tinha então uma lei simples que criminalizava o tráfico, 3 anos pena mínima. E aí você teve uma lei superveniente que previu pena mínima de 5 anos. Então, nesse sentido de criminalizar a parte do tipo penal básico, no preceito secundário do tipo penal básico, você teve uma piora, porque houve um aumento aí da pena mínima, certo? Certo. Todavia, apenas para acusados nessas condições, primários sem antecedentes, não organização criminosa, não atividade criminosas, você tinha uma causa de diminuição, tem agora uma causa de diminuição de 1/6 até 2/3, certo? Perfeito. Você não tinha antes. Então, neste ponto, a lei é mais benéfica, no ponto de prever uma causa de diminuição, tá? O que foi aventado, né? A própria Defensoria aventou bastante. O que aconteceu? É que a lei de 2006 a Defensoria também, né? Mas assim, o que os procuradores do Estado aventavam? Que você deveria... Imagina para o sujeito que praticou o crime na época da lei antiga e que foi fixada a pena mínima de 3 anos. Certo? Ele era primário, não tinha antecedentes, não se dedicava, não tinha integração. Só que antes você não tinha essa causa de diminuição. Veio a lei nova, pega esse preceito de causa de diminuição e se aplica a esse rapaz. Diminui a pena dele de 1/6 a 2/3. Por quê? Porque nesse trecho a lei é mais benéfica. Certo? Certo. E ficou uma celeuma. Porque o que existiu é que assim, bom, o que foi dito, o que foi argumentado? Que olha, houve essa instituição de uma causa de diminuição de 1/6 a 2/3, mas que era para incidir sobre esses 5 a 15. Ou seja, o grau de desvalor que eu queria dar, digamos, mínimo, né? Digamos assim, a brandura máxima que eu estou disposto a dar enquanto legislador é 1 ano e 8 meses, que é você pegar a pena mínima, 5 anos aqui da criminalização nova, e reduzir do máximo, que é 2/3, vai dar 1 ano e 8 meses. Isso é o máximo que eu estou disposto. Eu não quero que esses 2/3 incidam sobre os 3 anos. Entende? Então, houve, e isso que foi o que prevaleceu na súmula do STJ, o que prevaleceu, né? Que você não poderia pegar apenas essa causa de diminuição de pena e aplicar às pessoas criminalizadas na lei antiga, fazendo incidir a causa sobre os preceitos combinados na lei antiga. Não era assim que teria que ser. Como eles decidiram que teria que ser? Teria que ser o seguinte: você tem que comparar a situação globalmente. Então, pega a lei antiga. Quanto o sujeito pegou de pena? 3 anos. Perfeito, tudo bem. Se ele fosse criminalizado na lei nova, certo? Quanto você reduziria a pena dele? Olha, nas condições dele, pela quantidade de droga, porque eles usam quantidade, natureza nessa dosimetria da terceira fase. Eu até acho que isso não é o caso, não deveria ser assim, mas é assim que ficou. Na jurisprudência, eles aplicam o artigo 42 da lei de drogas, que deveria, a meu ver, ser só para a primeira fase da dosimetria, não poderia ser para a terceira, e falam assim, de acordo com a quantidade e natureza, a gente faz uma gradação aqui desse 1/6 a 2/3. É o problema que, assim, que cada Câmara pensa de um jeito, ninguém tem um critério padronizado, mas, de qualquer forma, assim, quanto você reduziria? Eu reduziria na metade. Tá, quanto é metade de 5 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio é menos do que esse indivíduo pegou ali com 3 anos? É. Então retroage.
Então você aplica os 2 anos e meio. Você refaz esse cálculo para ele, você aplica uma causa de diminuição para ele, certo? Teriam que ser ajuizadas revisões criminais para isso, certo? Você aplica a causa de diminuição e retroage. Por quê? Porque o efeito global da incidência global da lei nova, no seu preceito secundário, que é mais grave, mas com a causa de diminuição, seria uma situação mais benéfica do que aquilo que foi a lei anterior. Tudo bem, mas pensa, quanto você reduziria nesse sujeito que tem uma quantidade de drogas maior e tudo mais, tal? Bom, eu reduzia menos, reduzia de 1/6, vai, que daria 4 anos e alguma coisa. Bom, esse 4 anos e alguma coisa que ele pegaria de pena aqui é mais grave do que aquele 3 anos que ele pegou ali? É. Então, globalmente, por ser uma situação mais grave, não vai haver retroação. É isso que prevaleceu na súmula do STJ, que você teria que aplicar a pena na sua globalidade, certo? Globalidade da situação antiga e globalidade da situação nova. Entenderam? Até que ponto é legal essa decisão? Eu também. É passível de muitas críticas, mas é que é um entendimento simulado. Então, hoje, se cair numa prova, esse é o entendimento simulado. Mas por que a gente defende que você poderia pegar a parte benéfica de cada um? Por conta de uma coisa. E eu queria fazer uma analogia com vocês. No direito civil, vocês têm o contrato, a transação, se eu não me engano, que é aquele acordo para encerrar um conflito presente, certo? Em que ambas as partes transigem nos seus interesses e montam uma nova relação global acerca daquele tema. Se eu não me engano, no contrato de transação está previsto o seguinte, que, bom, as duas partes vão ceder, certo? E elas vão ceder, pode até não ser assim, mas em princípio as duas partes vão ceder. Existem concessões recíprocas. E aí o que está dito lá? Que se houver a nulidade de uma das cláusulas, todo o contrato é nulo. Por quê? Porque se na parte em que eu transigi aquilo é nulo, e a causa da minha transigência, da minha transação, perdão, eu transigir com aquilo, é a causa da sua, eu abri mão de 100, porque você abriu mão do prazo. Se está nulo eu dizer que abro mão de 100, quer dizer que eu vou ter que pagar integral, então não faz sentido eu estar naquele contrato. Então, o próprio código diz, se nessas cláusulas de transação, de acordos recíprocos, de concessões recíprocas, houver a nulidade de uma delas, para que não haja um desequilíbrio entre as partes, tudo está nulo. Então, refaça esse contrato direito. E aí, transijam novamente. Perfeito. Eu acho que essa lógica, não é assim que está dito, não é assim que está expresso, não é assim que está... Mas eu acho que é essa mesma lógica que tentaram levar para a decisão. Eles falam, olha, realmente a gente concorda com a redução de 1/6 a 2/3, desde que ela incida sobre a combinação geral. Porque aí a pena mínima vai ser 1 ano e 8 meses. Não entendo que tem que ser assim. Não entendo que tem que ser assim. Porque a lei não tem que fazer esse tipo de transação, de transigência. Não é assim que são as coisas. E eu explico por quê. Por quê? O preceito primário da lei e o secundário, né, assim, a tipificação básica do caput das leis, prevê o desvalor que você dá para a conduta. Antes o tráfico era desvalorado com 3 anos, mínima. Agora com 5 anos. Perfeito. Esta causa de diminuição, ela diz respeito ao que eles chamam de pequeno traficante, que é, geralmente, a pessoa que não tem um alto poder de influência na capacidade circulativa da droga, nem na capacidade circulativa do dinheiro. Então, assim, é aquela pessoa que não tem um domínio do fato relevante sobre o processo de circulação de droga e dinheiro. É aquela pessoa que é usada como freelancer, como vapor. É aquele que, mesmo no âmbito das organizações criminosas, né, sempre pondo entre parênteses organização criminosa, vocês vão ver que também isso é um recurso retórico de criminalização de pessoas. Mas essa pessoa, mesmo no âmbito desse mundo da ilegalidade, legalidade estatal, existe mais-valia. Existem dominantes e dominados, existem exploradores e explorados, existe essa relação em todos os âmbitos. Nesse âmbito, essas pessoas que de alguma forma têm o domínio dessa circulação de drogas e dinheiro, se valem da pobreza e vulnerabilidade de pessoas
para inseri-las no varejo da droga. E a gente sabe que hoje a maior parte das persecuções criminais ocorrem com vistas à pequena criminalidade grosseira, de rua. Então, para punir e perseguir essas pessoas que estão ali, esses meninos, essas meninas que estão ali. E que muitas vezes vão para lá, por quê? Por conta das diversas questões econômicas que temos e por conta daquele assédio, por conta da omissão do Estado, tem tudo aquilo. Mas a ideia é, não são eles que decidem, não são os verdadeiros titulares. Isso fica bastante claro quando eles mesmos falam, não é, pô, mas eu não era o dono da droga. A droga era sua? Não. Lógico que a droga, que o tráfico criminaliza o mero porte, sem autorização, vinculado à transferência a terceiros, mas eles falam, eu não sou o dono, quer dizer, não sou eu que determino para onde vai, para onde não vai, qual a origem do dinheiro, qual o destino do dinheiro. Eu só sou um instrumento da venda, como qualquer freelancer, como qualquer motoboy, como qualquer pessoa que está na ponta da cadeia, né, do escalonamento de uma empresa. Esse sujeito que não tem esse domínio do fato acerca das decisões do que vai ser feito com a droga, porque esse é o cara que tem menos poder de se insurgir contra o Estado, né? Esse cara que muitas vezes é abandonado pelos próprios empregadores, entre aspas, né? Ele é abandonado de todos os lados, da sociedade, do Estado. Essa pessoa tem, a lei de drogas se ateve a isso e fez a distinção. Bom, esse aqui precisa ser tratado de uma maneira diferente. E tendo em vista que essa é a ratio da aplicação do dispositivo, essa ratio, esse contexto sociológico sempre existiu. O fato de você reconhecê-lo formalmente hoje, a partir de 2006, e reconhecer que um tratamento mais brando deve ser aplicado, faz com que você tenha que aplicar esse dispositivo para todo mundo que já estava nessas condições, mas não havia previsão legal. Então não é porque senão, o que acontece? Senão você vai desconsiderar os pequenos traficantes do passado. Porque o pequeno traficante do passado, ele vai ser punido com a mesma pena do grande traficante do passado. Então, o cara que era o dono da biqueira, o cara que que estava acima do dono, o cara que circulava que hora que a droga ia chegar, o cara que de fato era o destinatário final do dinheiro auferido ali, vai ser punido com 3 anos, assim como o pequeno. Então você desiguala. Esse artigo veio, essa causa de admissão, veio para reconhecer essas circunstâncias de fato que já existia e cujo tratamento não era isonômico. Então, não há porque a crítica a essa súmula é justamente essa, porque ela ignora uma realidade sociológica e mantém, pelo menos para aqueles que criminalizados no passado, o mesmo tratamento. E, na verdade, a ratio da lei é outra, né? E não tem que aplicar a ratio da transação, tem que aplicar a ratio dessa questão sociológica a qual me referi. Bom, beleza. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é que a gente pode falar, quando a gente fala do tempo do crime, ou seja, quando a gente fala de uma perspectiva da conduta do agente, quando é que a lei penal vai incidir? Em que momento, você diz, é a lei penal vigente neste momento que incide? Qual é o momento? O momento em que o agente pratica a conduta ou o momento em que o resultado é produzido? Essa que é a grande questão, né? Então, a resposta, porque a gente sabe que em muitos crimes, são os crimes materiais, existe essa dissociação entre a conduta e o resultado. Ok. E aí, o que acontece? Nosso código adotou a teoria da atividade, ou seja, o tempo do crime é o tempo da ação, é o tempo em que o sujeito desenvolveu um comportamento, ainda que outro seja o momento do resultado. Perfeito? Ok. E por que isso? Também há um fundamento sociológico aqui. A gente tem que pensar, vocês vão verificar, que quando a gente estudar tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a gente vai ver que a culpabilidade, cujo conceito é um juízo de reprovação incidente sobre o fato típico ilícito, o primeiro requisito para que seja possível o Estado fazer esse juízo de reprovação é a imputabilidade, que é considerada a capacidade
de entender o caráter ilícito de determinada conduta, né, saber que é crime, ou ter pelo menos a potencial consciência dessa ilicitude, e determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, é aquele agente que no momento da conduta consegue compreender a sua realidade, compreender a ilicitude de um determinado comportamento a partir de uma relação entre o fato e a norma, e refrear os seus impulsos no sentido de praticar essas condutas quando lhes é exigível. Perfeito. Essa capacidade de avaliação se dá no momento da conduta, não no momento da produção do resultado. O momento da produção do resultado é o resultado da conduta. Então, o que a lei considerou relevante é a norma incide mesmo no momento em que ela poderia produzir efeito, ou seja, no momento em que o agente escolheu comportar-se de um modo ou de outro. Então, se esse é o momento em que o sujeito pode avaliar, o momento da conduta, da ação, é este o momento da incidência da lei, certo? E não o momento do resultado. Daí, portanto, a aplicação no âmbito de quando se fala do tempo do crime, à teoria da atividade. E por que nós estamos dizendo isso? Por que é importante falar de imputabilidade? Porque a gente precisa lembrar do artigo 228 da Constituição Federal e de um outro dispositivo aqui do Código Penal que eu não me recordo, mas está por aí, dizendo que a imputabilidade do agente legal começa aos 18 anos, certo? Dentro do critério biopsicológico, é o que nós temos, até por uma questão de previsão normativa, é que a partir dos 18 anos é que de fato começa essa possibilidade do sujeito sofrer sanções penais decorrentes da legislação do Código Penal e da legislação penal extravagante. Porque antes disso, o sujeito é presumidamente por lei inimputável. Presumidamente por lei. E aí, boa parte da doutrina entende que o artigo 228 da Constituição, que diz que, né, até os 18 anos a pessoa não é imputável, portanto tem que as suas condutas são atos infracionais equiparados a determinado crime. Então, um adolescente não comete um homicídio, ele comete um ato infracional equiparado a homicídio. Não comete um furto, comete um ato infracional equiparado a furto. Não entendeu? É sempre tal coisa equiparada, ele não tem a imputabilidade legal. A gente não fala da culpabilidade nos termos que a gente fala, né, da culpabilidade que rege os adultos. Bom, o que acontece? Você vai verificar, então, se esse sujeito vai ser submetido à justiça da infância e juventude ou à justiça comum a partir do tempo do crime. Ou seja, se ao tempo do crime ele já tinha ou não 18 anos de idade. Então vamos verificar, né? Se ele tinha. E aí os 18 anos interpreta-se que é do dia, o início do dia do aniversário. Não é a hora que o sujeito nasceu. Então, assim, se eu faço 18 anos no dia 5 de abril, às 0h01, né, 0 horas, né, e alguns segundos do dia 5, eu sou considerado maior de idade, 18 anos. Certo? Tá. Só uma coisa que eu ia dizer. O artigo, a convenção que trata da defesa, né, e da criança e adolescente, na verdade, assim, que trata eu precisava só retomar um pouco, eu até coloquei aqui, mas ela diz que considera-se, né, inimputáveis os menores de 18 anos, né, então criança e adolescente, não faz muita distinção entre criança e adolescente, mas até 18 anos tem essa inimputabilidade. E aí você verifica que, assim, que o artigo 228, ele repete mais ou menos o mesmo preceito. E a grande ideia ali, por que o 228 não pode, é considerado uma cláusula pétrea, mesmo não estando no rol do artigo 5º das garantias individuais? Porque a gente entende, aí o que se entende, e é importante que isso fique bem claro no âmbito da prova, da defensoria, e, né, dessa própria concepção garantística que a gente tem, que o artigo 228 ele tem um DNA constitucional. Perdão, ele está na Constituição. Ele tem um DNA de assunto de direitos humanos. Tanto que este mesmo assunto está previsto numa convenção da ONU
cerca de direitos das crianças, né, adolescentes, né? Então, você vai falar de infância, o primeiro tema que você precisa falar é do direito penal juvenil e, portanto, qual é o marco temporal da imputabilidade. E a convenção estabelece que até 18 anos, né, não deveria ser estabelecida assim dessa forma. O problema é assim, perdão, é que faço uma pequena correção. A convenção, ela dá uma certa discricionariedade para as legislações internas. Mas o que ela quer deixar claro é que a matéria de imputabilidade é uma matéria de direitos humanos. É matéria que diz respeito à proteção do indivíduo contra ele mesmo, contra qualquer insurgência estatal, contra a sua própria legislação interna. O Estado não pode retirar uma garantia fundamental do indivíduo, considerando garantia aquilo em que o próprio indivíduo pode se insurgir contra o Estado. Então, são limitações contra o agir do Estado. E na medida que o próprio Estado, quando ao tratar de uma matéria com DNA de direito fundamental, de direitos humanos, opta pelos 18 anos, você imuniza, do ponto de vista de cláusulas pétreas, porque é uma matéria relativa a direito fundamental, é uma matéria relativa a direitos humanos, aquela opção, de modo que ela não pode mudar. Porque se você puder cambiar esta matéria, é o que o Estado decide que é, perfeito, eu coloco 5 anos de idade, 4 anos de idade. E causar dano a outra, né? A criança vai lá e quebra alguma coisa, né? Pena lá. Então, é o seguinte, o tratado fala, o Estado tem a discricionalidade, mas uma vez que fez a opção, essa matéria tem DNA de direito fundamental. E como a própria Constituição estabelece que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, não podem mudar, e essa tem típica conotação, não pode mudar 18 anos, acabou, resultando fora do rol. Ficou meio confuso, né? Mas está melhor explicado aqui no caderno. Bom, beleza. Tempos rege teoria da atividade. Tá ok, pessoal. Então, a gente vai usar sempre, quando a gente for falar de ultratividade e retroatividade, o critério da lei mais benéfica. Só queria passar para vocês, a gente vai estudar várias situações, né? Por exemplo, a situação em que existe um fato atípico e depois existe uma criminalização. Pode passar pode colocar na tabelinha o pessoal que está aí pela internet, pelo YouTube, vai estar acompanhando nos slides, né? Mas o pessoal que está aí. Então, 5 cenários são possíveis. O fato é atípico e começa a haver um crime, e aí o que você tem é a incriminação, que não pode haver essa retroação. Você tem um fato típico, e aí a lei ela acrescenta um grau de prejuízo, aumenta uma pena, cria uma causa de aumento, também é uma lei mais prejudicial que não retroage. Você tem um fato típico, e existe uma supressão da figura criminosa do ordenamento jurídico, a gente vai estudar o crimes. Você tem o fato típico, e a lei de alguma forma favorece, você tem a retroatividade, e você tem um fato típico, mas há uma migração dessa norma para outra norma, e aí você tem o princípio da continuidade normativo-típica, certo? Então, o grande exemplo, né, que você tem de fato que antes era atípico e posteriormente se tornou típico, foi esse artigo 301A, que é fraude em certames de interesse público, que portanto não é aplicado antes de 16 de março de 2011, que é a famosa cola eletrônica. A cola eletrônica foi usada uma vez, descobriram, isso é uma reportagem, eu não lembro em qual concurso, se era em Enem, o que era que estava sendo feito, o sujeito estava com um ponto eletrônico, né, no coisa, e estava vendo alguém fez a prova, assim, saiu mais cedo e foi ditando as respostas através de ponto eletrônico e tal. E isso não era uma conduta criminalizada, né? E foi considerada crime, estabelecendo essas previsões, inclusive até se você for punido, tem repercussões como efeitos secundários, né, impossibilidade de contratar, coisas assim, mas era uma criminalização que não existia antes de 2011, e portanto essa pessoa não poderia ter sido criminalizada, né, por essa lei, né, que não estava prevista anteriormente. Agora, novatio legis impégios, né? Então, você tem uma lei que já previa algum tipo de
de sanção e há um certo recrudescimento. Antes de falar de um dispositivo específico, eu gostaria de falar dessa questão da prescrição, gente. Isso aqui é muito importante, porque eu acho que isso vai cair na letra... de alguma forma ou de outra, isso aqui vai ser importante para a segunda fase de vocês, isso vai cair em algum momento na prova da defensoria. Por quê? O que acontece? Bom, a gente vai estudar como calcular a prescrição, né, posteriormente, mas a gente tem uma tabela, que é a tabela do 109, que diz o seguinte: olha, existem basicamente 3 marcos interruptivos da prescrição, né? Você tem que verificar o seguinte: entre a data do fato e o recebimento da denúncia, certo? Posteriormente, entre o recebimento e a sentença, ou a primeira decisão condenatória, ainda que seja um acórdão, e posteriormente entre a última decisão condenatória, né, a decisão condenatória, e o trânsito em julgado da sentença para a defesa. Então, a gente fala, né, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, entre o recebimento e a sentença, e depois entre a sentença e o trânsito em julgado, né, o julgamento do recurso da defesa. Você tem esses 3 marcos. Quando a gente fala da pretensão em abstrato, que é a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, o que você pensa? Você pensa o seguinte: você pega lá, qual é o artigo que foi imputado? Foi imputado um artigo de destruição de floresta. Beleza, qual é a pena máxima da destruição de floresta? Coloca lá, 5 anos. Beleza, veja na tabela do 109, qual 5 anos prescreve em quanto tempo? Imagina, 8 anos. Estou chutando. 8 anos. Verifica se entre a data do fato e o recebimento da denúncia se passaram 8 anos. Entre o recebimento e a condenação se passaram 8 anos. Se entre a condenação e o trânsito julgado pela defesa se passaram 8 anos. Certo? Lógico que nesse ínterim a gente verifica se não houve nenhuma causa que suspendeu a prescrição ou eventualmente alguma interrupção, sabe? Mas se não há nenhum entre esses marcos que eu falei, que são os principais, alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Vamos supor que não teve. Normal. Verifica, faz essa conta de 8 anos. Tá. Ok. Mas pensa o seguinte. E isso é a determinação expressa do Código. Se o juiz dá a sentença, certo? E não houve fixação da pena máxima. Também não é tão fácil. Não é todo dia que se vê assim a pena máxima. Tem juízes que são bastante pródigos nas penas, né? Mas não é uma pena que se vê com facilidade. Aí, pensa que o juiz fixou, qual é a pena mínima desse crime de destruição de floresta? Vamos supor que a pena mínima é 1 ano. 1 ano. 1 ano. Qual é a prescrição que ele aplicou essa pena? Certo? Aplicou 1 ano. Não é a pena máxima, certo? É 1 ano. Vamos pensar que transitou em julgado para o Ministério Público, que ele não vai recorrer para aumentar a pena. Eu só preciso fazer um detalhe, porque assim, ou o Ministério Público não recorre da sentença e, portanto, a sentença transita globalmente em julgado para o Ministério Público, perfeito, está valendo, para o efeito do raciocínio que eu quero, ou o MP pode até ter recorrido, mas recorre para alterar um regime, recorre para reconhecer alguma outra coisa, mas não recorre para que a pena seja aumentada, nem para que reconheça alguma causa de aumento ou agravante não reconhecida, ou seja, nada que há reflexo na pena. A gente fala assim, se houver trânsito em julgado para MP, no capítulo que diz respeito à aplicação da pena, né? Não do regime, não de outras coisas, tal. Se houver trânsito nesse capítulo, está valendo para o raciocínio, entendeu? Eu quero assim, que o importante que vocês querem que vocês guardem é trânsito em julgado para o Ministério Público do capítulo inerente à aplicação de pena, de modo que não seja mais possível que a pena seja aumentada. Então, seja um trânsito total, global da sentença, ou um trânsito só neste capítulo. Perfeito. Se isso ocorrer, trânsito julgado para o Ministério Público, vocês vão considerar que o sujeito recebeu uma pena de 1 ano, por exemplo, certo? Que é a pena mínima ali da destruição de floresta. Eu também estou... Gente, está saindo da minha cabeça, não sei se a pena mínima é essa, viu? Mas tá. 1 ano. Bom, transitou julgado para o MP? Transitou. Opa, então vamos refazer esses cálculos dentro dos marcos interruptivos a partir dessa pena de 1 ano. Vamos ver o que o Código estabelece para este 1 ano,
certo? E você vai ver que o Código estabelece para 1 ano de pena, 4 anos de prazo prescricional, certo? Menos de 1 ano são 3, né? Antes eram 2, hoje são 3, mais 4 anos. Para 1 ano, 4 anos de prescrição, né? Prazo prescricional. Perfeito, 4 anos. Você precisa refazer esses marcos interruptivos. Só tem um detalhe. A prescrição pela pena em concreto, essa prescrição pela pena em concreto é chamada prescrição em concreto ou prescrição pela pena em concreto. Já não leva em consideração a pena abstrata, pela pena em concreto. Ela não tem que ser calculada. Hoje o código foi alterado para dizer que não pode ser calculado entre a data do fato e o recebimento. Ela só é calculada entre o recebimento e a decisão primeira condenatória ou entre a decisão condenatória e o trânsito em julgado para a defesa do recurso, né, da decisão tal. Não é mais calculada aqui. Essa foi a alteração prejudicial no que diz respeito à prescrição, que eu acho que é importante que vocês saibam. Então, sempre que vocês virem prescrição pela pena em concreto, saibam que ela não incide mais entre a data do fato e o oferecimento da denúncia. Certo? Só entre o recebimento e a sentença, né, ou primeira decisão, publicação da primeira decisão condenatória, e posteriormente entre a publicação e o trânsito em julgado para a defesa. Agora, a prescrição pela pena em abstrato incide nos 3 momentos: entre a data do fato e o oferecimento, entre o recebimento e a decisão condenatória, e o trânsito em julgado. Só quero um detalhe que vocês... Só quero também deixar bastante claro isso, porque isso aqui uma vez caiu na prova da magistratura, mas realmente saiu. Pessoal, primeiro marco, tá? Vou falar só do primeiro marco. Você tem a data do fato, certo? E você tem a data do oferecimento da denúncia, certo? É o promotor acusando, o procurador acusando. E você tem a data do recebimento da denúncia. Isso aqui é um marco interruptivo. Entende? O que é marco interruptivo? Zera a contagem. Certo? O marco interruptivo, ele zera a contagem. Qual que é o marco interruptivo? O primeiro marco interruptivo da prescrição? O recebimento da denúncia. Isso é o marco interruptivo. O que eu quero dizer para vocês, eu falei assim, ó, entre a data do fato e aqui, quando eu falo da prescrição pela pena em abstrato, posso calcular? Posso. Pela pena em concreto, posso calcular? Não. Só tem um problema. Daqui até aqui, eu calculo a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Perfeito? Quando eu falo aqui, quando eu falo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, não incide, certo? Perfeito. Só tem um problema. Não é algo que faz muita diferença na prática, mas eu preciso dizer. Até o oferecimento. Entre o oferecimento da denúncia e o recebimento, incidem ambas. Ambas. Porque a lei fala que a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto não incide entre a data do fato e o oferecimento da denúncia. Não fala recebimento. Entre essas datas aqui, por exemplo, passam-se dias normalmente, certo? Tende a não demorar nem um mês. Até porque a lei fala que tem que ser feito em 5 dias com o réu preso, né? Acho que 10 dias para o réu solto, não me recordo, mas é isso, né? Perfeito. Só que entre o oferecimento e o recebimento, normal para ambas. Eu tenho um caso, que a defensoria acabou atuando, um caso do sujeito que tinha uma farmácia e sumiu, foi citado, sumiu e tal. Que o sujeito tinha uma farmácia, que era farmácia, virou drogaria mais do que farmácia, e aí assim, você tem uma discussão que é mais complexa, aí você precisa de
autorizações especiais para ser algo maior, e aí esses algo maior, se você não tiver autorização, você vai estar vendendo medicação, às vezes, listada na lista da Anvisa, sem autorização. Isso pode ser tráfico, caracterizando tráfico, porque você está portando e colocando em circulação alguma substância que está prevista na portaria e que está prevista na portaria lá e, assim, não tem, digamos, tem... se você não tem autorização. Você incide na lei de drogas, se estiver previsto na portaria da Anvisa. Tudo bem. Mas assim, você fala, bom, mas eu era uma farmácia, eu já tinha essa autorização. Ah, mas você deixou, agora se é drogaria, você precisaria de autorizações especiais e tal. Mas essa legislação mudou depois, a minha autorização, meu alvará eu já tinha antes. Fica essa discussão. Né? Eu lembro que eu estava com um processo com essa discussão. Eu fiz para a Anvisa, pergunto uma coisa, a Anvisa responde outra, aí não tá, aí se oficia outra. O juiz até hoje não sabe, né? Não sei se até hoje, né? Mas até determinado momento não tinha essa ideia. E aí acontece? Estava nessa fase que houve oferecimento, mas não houve recebimento. E já tinham se passado 3 anos. Entendeu? E aí eu quero que vocês lembrem. Se a pessoa tem entre 18 e 21 anos, ela é menor de 21 anos à época do fato, mas já tem 18, 2 efeitos. Além de ser um atenuante, que é atenuante de idade, a prescrição é pela metade. Então, para um indivíduo cuja prescrição se consolida em 4 anos, para um indivíduo menor de 21, em 2 anos. Só que, aí você vê, em 2 anos, verifica se essa pretensão é uma pretensão pela pena em concreto, que aí você vai só poder analisar entre a data do oferecimento e o recebimento, do recebimento à sentença, da sentença até o trânsito em julgado, ou se ela já de fato é a pena máxima, né, prescrição pela pretensão punitiva, prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima, esses 2 anos, né, que pela metade são 2 anos, e aí você pode contar do fato até o oferecimento, fato até o recebimento, no caso, né. Então, deu pra... Isso aqui é um detalhezinho, porque caiu, isso uma vez na prova da magistratura, entendeu? Então, a prescrição da pretensão punitiva para pena em concreto é entre a data do fato e o oferecimento, que você não pode, um marco interruptivo que não pode, que ela não corre, mas entre o oferecimento e o recebimento, sim. Já, na verdade, aí aqui seria, perdão, gente, eu acho que eu pela pena em abstrato, seria assim, ó, do fato até o recebimento. Em concreto, do fato até o oferecimento não pode, do oferecimento até o recebimento pode. Ficou mais claro agora? Vocês estão entendendo? Fala. Eu não sei de quando é essa inovação. 2010, acho que é março de 2010. Tá, 2010. Vamos supor que o assistido, ele cometeu um crime em 2008. Aí essa inovação, ela piora a situação dele. Isso. E ela posterior, ela retroage. Isso. Quando ele cometeu em 2008, Isso. eu conto a PPC. Isso. De fato, Exato. Como é uma alteração pior, você não pode aplicar. E aí eu quero que vocês diferenciem uma coisa, gente. Porque leis... O Auri, se vocês forem ver no livro dele, que é o livro que a gente recomenda para a Defensoria Pública, ele tem toda uma elaboração que eu acho que ele está correto nisso. Ele fala, gente, tem leis processuais penais que são falsas leis processuais penais. Na verdade, tem tudo a ver com o direito penal. Está no Código de Processo Penal, mas é matéria tipicamente penal. Assim como você tem matérias com natureza de processo penal no Código Penal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que vocês vão diferenciar? Porque é o seguinte, o que a gente tem como ideia? De que leis penais, você aplica o princípio da aplicação da lei mais benéfica. E não ultratividade da lei prejudicial. Perfeito. E para as leis processuais penais, você aplica a lei do momento. Não tem problema. Lei do momento. Se no momento não tem mais o recurso, e é o momento do recurso, o fato é praticado, o crime de homicídio, por exemplo, é praticado na época em que existia um recurso chamado protesto por novo júri, que você poderia ter um novo júri quando o sujeito tomasse uma pena maior que 20 anos. Certo? Vamos supor que o sujeito praticou lá um crime nessa época que existia esse recurso, foi condenado já posteriormente a 2008, onde esse recurso foi extinto, e quer usar do recurso. Ele fala, eu pratiquei o crime na época do recurso, que existia, né? Aí diz, olha, mas é uma matéria eminentemente processual penal,
que diz respeito à devolução do conhecimento de determinada matéria ao tribunal, a matéria processual penal, e, portanto, você não tem esse direito, não tem o direito a esse recurso. Não existe ultratividade daquela regra, porque é uma regra de natureza processual penal, e as regras de direito processual penal devem incidir estritamente através do princípio do tempus regit actum. Na hora de recorrer, estava previsto recurso? Não, então não tem direito, certo? Tá. Mas e quando é que você vai saber que são normas de cunho processual penal? Puro. De normas de cunho penal. Seja puro, seja híbrido, mas que tem um cunho penal. Quando, de alguma forma, você estiver mexendo diretamente, intrinsecamente, com o direito de liberdade e, portanto, com a pretensão punitiva do Estado. Em todas as matérias em que se questiona a pretensão punitiva do Estado, em que elas limitam ou não a pretensão punitiva do Estado, você está mexendo diretamente com o direito de liberdade do réu, não meramente indiretamente, e, portanto, aplica-se a regra da lei mais benéfica ao acusado. E eu digo isso porque prescrição não diz respeito ao aumento ou diminuição de pena, mas de respeito a uma causa extintiva da punibilidade. A prescrição, assim como a decadência e perempção, são causas extintivas de punibilidade, certo? Então a pena a punibilidade é extinta. O sujeito é considerado absolutamente primário, não é condenado. O Estado não tem direito de julgar o indivíduo, de julgar o mérito, dizer se na minha avaliação é culpado ou inocente. Eu extingo a punibilidade e acabou. Entende? Então, a prescrição diz diretamente com essa matéria. E, portanto, é uma matéria que se aplica esse princípio. Ou seja, você aplica a legislação mais benéfica a partir de um recrudescimento da legislação. Até mais ou menos, eu não lembro, Isabel, se era março de 2010. Maio de 2010, né? Tá. Beleza, então a partir dessa data já não aplica mais. Tem uma coisa, e aí isso diz respeito também caiu em concurso. Ação penal, natureza de ação penal, certo? Quando a gente fala de legitimidade de ação penal, gente, primeira coisa, você não tem uma relação necessária entre a ação penal e natureza do crime. A ação penal, muitas vezes, diz respeito a critérios outros do que a natureza do crime. Pode dizer respeito, principalmente, aí é a minha visão, ao empoderamento da vítima. Pensa, nos crimes de estupro, antigamente, a ação era penal privada. Hoje é pública e incondicionada se não houver vulnerável e pública se houver vulnerável, certo? Perfeito. Ok. E por que era ação penal privada antes? Era porque o crime de estupro era um crime mais leve do que uma contravenção penal? Todas as contravenções penais são crimes de ação pública, são infrações, né? Não crimes, são infrações de ação pública. Então, o estupro, ele tem uma gravidade menor do que uma contravenção penal? Não. Diz respeito ao empoderamento da vítima. Por quê? Porque admite-se que reviver a situação, colocar essa situação em questão, pode trazer um prejuízo maior, e o respeito à vontade da vítima, nesse caso, deve ser prestigiado. Então, respeitar a vítima na sua decisão de se submeter a um processo que trata de uma decisão bastante íntima é o fundamento para que você diga que a ação penal é de natureza privada. Certo? Então, já quero que vocês primeiro tenham a ideia de que não é a natureza da ação penal que determina a gravidade ou não é dada segundo isso, mas é de acordo com o grau de empoderamento da vítima, certo? Embora esse empoderamento seja cada vez menor no âmbito penal. Até porque o direito penal não é feito para empoderar a vítima nenhuma, é feito para sequestrar a vítima do conflito e para que o Estado possa impor a sua decisão a despeito das decisões da vítima, né? E essa é a grande importância, eu sempre digo isso, acerca, por exemplo, do movimento de mulheres, né? Porque a primeira coisa que todos os movimentos sociais, não só de mulheres, é que eu digo de mulheres porque está bastante vinculado à Lei Maria da Penha, precisa perceber que criminalizar condutas não é forma adequada e nunca foi, se você estudar a história, né, da criminologia, de tutelar direitos fundamentais. Foi uma das perguntas da segunda fase da Defensoria Pública, nós vamos respondê-la na aula de criminologia. Porque o direito penal sempre serviu para verticalizar poder,
sempre serviu para exterminar indesejados, sempre serviu para discurso legitimador de uma expansão colonialista. Ele serviu para vários propósitos, menos para aquele que ele se declara, muito menos para tutelar pessoas em situação vulnerável. A primeira, digamos, falácia que nós vamos desconstruir nas aulas de criminologia crítica é a de que o direito penal pode, de alguma forma, tutelar direitos fundamentais. Certo? Os direitos fundamentais têm que ser tutelados por outros meios. Tanto que o discurso, muitas vezes, do movimento feminista é apropriado pelas áreas punitivistas para criminalizar ainda mais pessoas numa determinada circunstância. Certo? E muitas vezes o efeito perverso é deixar a violência mais surda ainda. A violência da mulher que já era surda se torna mais surda ainda. Tamanha violência e a forma como o direito penal encara a questão. Porque não está preocupado em que o agressor tome consciência do ciclo, que é o real interesse das vítimas, real interesse das mulheres. Está preocupado em puni-lo, segregá-lo, fazê-lo sofrer. E isso não é de interesse nem da vítima. Então, desrespeito à própria vítima, é um desempoderamento da vítima. Só que você consegue calar o movimento de mulheres ao dizer que você criminalizou o feminicídio ou veio a Lei Maria da Penha. Que, inclusive, da forma como colocada, a meu ver, viola até os tratados internacionais da qual, que são a fonte, né? A Convenção de Belém do Pará, no âmbito interamericano, e a Convenção Geral da ONU de Proteção e Defesa das Mulheres. Por quê? Porque a ideia era sempre, através de ciclos restaurativos ou de outras medidas, educar o agressor acerca do ciclo de violência. Porque compõe a mulher e o agressor tem um componente de afeto entre eles, tem um componente de uma relação continuada, ele é pai dos filhos dela, de alguma forma ela tem um apreço por ele. Muitas vezes é um arrimo de família. Quer dizer, se você não trata essa relação com a delicadeza e com a precisão cirúrgica que ela demanda, sabe o que você faz? Na primeira vez que esse sujeito é preso e permanece preso e é tratado de forma criminalizada, ela diz, nunca mais aciona a delegacia da mulher. E você cria o efeito perverso de uma violência que era surda se tornar mais surda ainda. Ou seja, é uma forma que o punitivismo teve de capitanear um discurso feminista em prol do punitivismo, que é o que a gente chama de punitivismo cool, do Zaffaroni, que a gente vai ver. Você doma o movimento e ainda diz, o que você está exigindo? Ainda ponto dele na cara, diz, o que você está exigindo? Já colocamos feminicídio. E muitas vezes no júri, eu trabalho no júri, trabalho na área criminal júri, você verifica acusações extremamente absurdas em termos de pena, né? O sujeito está lá valendo, começa valendo o caso dele, pena mínima 12 anos, né? Ainda que fosse sustentado, tentativa ao máximo são 4 anos. Qualquer antecedente, qualquer reincidência já piora muito essa situação. Você já está valendo uma coisa desproporcional. Ou seja, não reduz a violência, não conscientiza, não faz práticas restaurativas. E ainda você submete a mulher muitas vezes a uma situação em que ela, enxergando tudo isso, chega na vara criminal e conta uma história completamente desvirtuada, como se ela fosse agressora. É o que a gente chama de vitimização secundária. A vitimização primária é quando ela sofreu violência, secundária é quando de alguma forma ela sofre, ela tem que trazer esse caso à tona, e aí ela acaba, né, sofrendo essa violência psicológica de trazer em questão algo que ela sempre, a lembrança é uma forma de violência, uma forma de desconforto, mas também tem que mentir e se colocar como a causador e eventualmente depois sofrer os estigmas, não só pelo fato de ter sido violentada, mas também de ser a moça que gosta de sofrer violência. Um estigma negativo, não causado por ela, simplesmente porque ela não cumpriu o papel que o sistema de justiça quis dela, de dar o ensejo para uma punição cruel do indivíduo. Então, quer dizer, a partir do momento que você não cumpriu o papel, você é a moça que gosta de sofrer a violência. Então, sofrer a violência primária na agressão, sofrer a violência secundária em retrazer aquilo à tona e ter que mentir, sofrer a violência terciária na estigmatização. Tudo porque ela entendeu as falhas do sistema de justiça e a forma dela lutar é de forma corajosa, sem surgir como sistema. A vítima não comete crime de falso testemunho, mas eventualmente denunciação caluniosa. Mas os juízes muitas vezes compreendem essa situação, todavia não deixam de estigmatizar
a moça. Por quê? Porque existe uma sanha punitiva. E o papel da mulher é só servir de prova. Não ser empoderada como mulher ou como vítima. É só servir de fonte de prova para poder ferrar aquele cara que era o meu intuito desde sempre. Que é a forma como eu manejei o discurso feminista em prol do punitivismo. Isso precisa ser muito bem pensado. Direito penal, repito, e vou dizer isso todas as aulas para vocês. Nunca foi e nunca será instrumento de emancipação de ninguém. É uma grande falácia que o discurso crítico vem desconstruir. Nós vamos ter aula de criminologia crítica para falar sobre isso. Pessoal, oi? Esse exemplo que o senhor está dando, já assisti um caso em que a vítima tentou proteger o ex-companheiro. E o juiz pediu para o MP, para remeter os autos para o MP para denunciar ela em denunciação caluniosa. Ou seja, existe... Só que ela desmentiu. Ou seja... Ela disse que queria se vingar dele, tentou proteger. Sim, existe, ou seja... Ele foi absolvido. É a falta de sensibilidade de cada dia. Não, mas isso é muito claro. Da defensoria. Então, isso... Foi absolvido e o juiz controlou bastante ela dizendo que ela ia... Ou seja... que o crime dela era a pena mínima era de 2 anos. Ou seja, ela sofre a violência e sai... Só a violência e sai criminalizada. Olha que caos. Ou seja, lógico que como juiz, o papel mínimo de aplicação da proteção das mulheres e reconhecendo a sua vulnerabilidade é ali. Ou seja, a forma do juiz fazer isso é o punitivismo, eu até diria que um certo machismo. Fica diferente do real. Então, mas exato, da frente de todo mundo. Porque assim, eu quero que vocês vejam, e às vezes ainda que o juiz entenda que ele está fazendo o melhor bem do mundo, às vezes o cara entende que ele está fazendo o melhor bem do mundo, está tão movido com a máquina de moer gente, que é o punitivismo do Estado, que não se dá conta, mas é uma falta de sensibilidade, porque essa questão de você não ter empatia, de você não reconhecer, né, que a norma da denúncia caluniosa não foi feita para isso. Quando a mulher fez a denúncia, ela estava gritando por ajuda. Ela viu, tomou consciência que o sistema não está apto a isso. Se o sistema não está apto a isso, e ela é a maior interessada, ela prefere sofrer calada ou lidar com a questão de uma outra forma do que penalizado dessa forma. E o juiz não admite perdão, porque no direito penal não existe perdão. O direito penal é implacável. O direito penal é assim, é para punir, causar dor, custe o que custar, doa quem doer. Então, não existe sensibilidade, acaba com estigma, né, a nova criminalização. O sistema se tornou irracional. E aí o Zaffaroni fala, olha, eu só não defendo a abolição da pena porque eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer em certas condições. Mas não porque eu a legitimo, não é porque eu tenho um discurso racional que a legitima. Eu só não sei o que fazer em certos casos. É a tal teoria agnóstica da pena. Mas eu não posso dizer que isso aqui ajuda, protege ou que tem alguma daquelas finalidades preventivas, retributivas ou ressocializadoras. Certo? Vamos fazer um intervalo e a gente já continua.